Certamente não era um vídeo que eu gostaria de estar fazendo, e nem o corintiano de estar assistindo, mas eu acredito que seja necessário nesse momento. E nem era dia de postar aqui no canal, mas já que o Corinthians foi eliminado da maneira que foi, eu resolvi abrir aqui uma exceção. E para deixar bem claro, esse será apenas um desabafo respeitoso. Não vou xingar ninguém, nem desrespeitar ninguém. Vou dar aqui apenas a minha visão sobre o jogo de quarta-feira, aquele trágico jogo. Horas após a partida, eu escrevi na comunidade do canal que nunca gostei de criticar apenas o treinador, após uma derrota ou eliminação. Mas destaquei que dessa vez era uma situação diferente, pois eu não me lembro de um erro de um treinador ficar tão claro antes, durante e depois de um jogo. O que o Luxemburgo fez escalando o Corinthians como escalou nem é burrice, é uma afronta a um clube do tamanho do Corinthians, um desrespeito à instituição e aos seus torcedores. E vou além, é um desrespeito até com os próprios jogadores que estavam afim de disputar um clássico de verdade. Não é possível que depois de várias partidas escalando o time errado e consertando o erro nos segundos tempos e os mesmos erros, ele não tem entendido que estava errado. Todo mundo estava vendo e avisando que não tinha como escalar o Corinthians sem jogadores de velocidade pelos lados, pois o time ficava sem ataque. Cara, é muito simples, até para quem não entende nada de futebol, que um time precisa ter uma defesa, um meio-campo e um ataque. E aí muita gente está falando, mas você não vai reconhecer os méritos do São Paulo? É óbvio que sim. Eu nem preciso ficar aqui me explicando. Porque é claro que o São Paulo teve muitos méritos, jogou muito bem. E o seu treinador escalou o time para vencer. Até porque estava precisando, né? Precisava vencer o jogo. Porém, o que até o São Paulino tem que entender, não só entender, enxergar, é que o Corinthians foi prejudicado não pela arbitragem, pela chuva, pelo sol, pela lua. Ele foi prejudicado pelo próprio treinador. O mínimo que o corintiano esperava era que o Corinthians tivesse um time mais recuado, porém fosse agressivo quando recuperasse a bola e acionasse ali os pontas. Foi constrangedor ver o Corinthians ficar dando chutão pra frente, esperando que um centroavante conseguisse ganhar de 2 zagueiros e que conseguisse fazer todo o trabalho, até que o time saísse de trás e começasse a sair pro jogo. Mas qualquer um que assiste um pouquinho dos jogos do Corinthians sabe que isso está errado. Até porque o Yuri Alberto não consegue dominar a bola, não é o forte dele. O forte dele é a velocidade, é aquela jogada no facão, né, que chama. Não é fazer pivô. Se fosse até o Paulo Guerreiro, dava até para entender, mas ainda assim estaria errado. A escalação básica que o corintiano estava esperando era Cássio, Fagner ou Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos, ou até o Matheus Bidu. No meio campo, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto. E no ataque, Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Nem tô dizendo que seria a ideal, a correta, mas seria o básico, a gente estava esperando essa escalação. Mas percebe como já é um outro time, esse que eu acabei de citar? Cara, o Matias Rojas joga muita bola. Chegou para ser o camisa 10 do time, só não foi antes porque tinha o Roger Guedes, mas agora assumiu a camisa 10. E ele estava se recuperando para jogar esse jogo. E ele começa um dos jogos mais importantes do Corinthians na temporada, se não o mais importante, no banco de reservas. O Luxemburgo ainda foi incoerente, porque no segundo tempo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Corinthians se classificou, jogou muito bem. Ele falou que se é para usar os principais jogadores, então ele ia usar logo no começo. Depois podia até tirar no segundo tempo, jogadores cansados. No caso ele falou sobre o Renato Augusto, mas que colocaria o melhor em campo de cara. O torcedor do Corinthians já estava esperando que seria um jogo difícil, mas que seria um jogo de 2 times disputando uma vaga na final da Copa do Brasil, e não um só. Durante o primeiro tempo já dava para ver como os jogadores do Corinthians estavam desanimados. No começo do jogo a câmera focou no Cássio, que estava muito preocupado, até porque o Cássio vê o jogo de frente, né? Ele consegue enxergar ali o que até o treinador do Corinthians não enxergou. E os jogadores sabiam que o time seria aquele, não teria saída de jogo, não conseguiria sair de trás com qualidade. Na verdade, todo mundo sabia. Você pode até ficar bravo com o Fábio Santos, Gil, com quem mais você quiser, Cássio, Fagner, etc. Mas falo com convicção que o maior responsável pela eliminação do Corinthians foi Vanderlei Luxemburgo, pois ele teve todo o tempo do mundo para pensar e decidir qual time escalaria, quais jogadores estavam jogando bem e quem estava jogando mal. Eu sempre pensei o seguinte: se você não tiver um time que mostra ao adversário que se ele vacilar e for para cima de qualquer jeito, pode sofrer num contra-ataque, você vai estar deixando claro que foi apenas para não perder o jogo. Eu vou dar um exemplo. No segundo tempo, o São Paulo entrou para golear o Corinthians. O Calera teve uma chance clara no segundo tempo e quis dar de letra, mas ele estava impedido até. Mas aquilo ali deixou claro que o São Paulo queria atropelar, queria fazer um resultado ali histórico.
até porque estava sobrando na partida. Mas o São Paulo não conseguiu fazer a mesma pressão porque o Corinthians, depois das substituições óbvias, conseguiu sair para o jogo. O Corinthians tinha um meio-campo mais técnico, além de um ataque que, se tivesse sido colocado desde o início, você pode ter certeza que faria com que os laterais e os zagueiros do São Paulo pensassem duas vezes antes de subir para o ataque. O Rafinha estava muito à vontade no jogo, jogador ali de quase 40 anos de idade, no ataque do Corinthians sem nenhuma preocupação, porque ninguém chegava perto dele. Agora você imagina o Wesley. A jogada que ele fez, as jogadas que ele fez no segundo tempo quando entrou, imagina o Wesley ali, naquele lado esquerdo, em cima do Rafinha. Você acha mesmo que o Rafinha subiria com a mesma tranquilidade, ou até mesmo subiria para o ataque, tendo um jogador com aquela qualidade? Porque o Wesley é um jovem, mas que tem muita personalidade e muita qualidade. Ele criou ali 2, 3 jogadas em questão de minutos. Quando a bola estava no pé dele, sempre saiu alguma coisa ali muito perigosa para o time do São Paulo. Ao final da partida, o torcedor do Corinthians se sentiu frustrado por não ter tido a oportunidade de ver o melhor do seu time em campo, sabendo, tendo a certeza que estava errado, o treinador estava errado. O que é ainda pior, pois isso acaba dando ao torcedor o direito de ficar inconformado. Não tem nada pior depois de uma derrota, e ainda mais depois de uma eliminação, você ficar com aquele sentimento de que tinha tudo para ser um jogo de verdade. Mas o Luxemburgo não quis assim. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não demitiria o Luxemburgo. Eu acho até que poucos treinadores conseguiriam fazer o que ele fez com o Corinthians, pelo Corinthians. Conseguiu reanimar o time, levar o time até a semifinal da Copa do Brasil, revelando jogadores. Eu nunca vou tirar o mérito do Luxemburgo, jamais. Nunca vou vir aqui falar que ele é o pior técnico do mundo, até porque eu sei que não é. E isso eu vou dizer pra vocês, é até pior. Você saber que o técnico tem qualidade pra fazer muito melhor que aquilo ali, e entregar a vaga pro São Paulo praticamente de bandeja, cara. O recado que o Luxemburgo acabou dando no jogo foi o seguinte: São Paulo, você vai ir pra cima de mim? Fique tranquilo, eu não vou lhe ameaçar. Faça o que quiser. Depois eu vejo, se eu conseguir consertar, eu conserto. Se não, já era. Na minha opinião, o Corinthians deveria manter o Luxemburgo até o final da temporada. E aí o próximo presidente, que eu espero que não seja do mesmo grupo, que trate de contratar um treinador com um modelo de jogo definido ali por uma gestão profissional. E o que vai ser engraçado é que, com certeza, o Matias Rojas vai ser titular no próximo jogo, o Wesley vai ser o titular, e tudo que ele deveria ter feito contra o São Paulo, ele vai fazer agora, porque ele sabe, todo mundo sabe, que estava errado e que ia dar errado. E agora eu quero que você comente aqui embaixo a sua opinião. Deixa um comentário aqui, essa aqui é apenas a minha visão sobre o jogo de ontem. Essa frase é minha e eu quero que você leia pra frente, né, Diego? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Essa frase é minha e eu quero que você leia pra frente, né, Diego? O medo de perder